Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos abordar um tema bastante discutido, que é o câncer de mama. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Layer Franco. O Dr. Ricardo ele é formado pela Universidade Federal de Uberlândia, ele é especialista e titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e também é mestre em mastologia pela Unicamp. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. O prazer é meu, viu, Luciano? É um grande prazer estar aqui em primeira instância com você e também para poder dar algumas informações, esclarecer algumas dúvidas para todos os telespectadores. Inclusive um assunto importantíssimo, né? E eu acho que quanto mais informações pudermos passar para os nossos telespectadores, melhor, que é a respeito do câncer de mama, né, Ricardo? Ah, sim. A informação hoje, na verdade, a informação é a coisa mais importante que nós temos hoje. Então, a partir do momento que as pessoas elas são informadas, elas detêm a informação, tudo começa a partir daí, né? Todas as providências são tomadas a partir daí. Eu acho que antes da gente entrar propriamente no câncer de mama, você poderia dar assim, uma explicação o que é o câncer, né? O câncer, na verdade, é uma patologia que ela pode acometer qualquer parte do corpo. O que é o câncer? É uma célula que ela se torna uma célula atípica, ela se torna uma célula que sofre uma mutação e passa a ter um crescimento descontrolado, desenfreado. E a partir de então pode invadir qualquer órgão próximo ao órgão de origem e, o que é mais temido, pode lançar essas células em outros órgãos à distância. E o que a gente chama de metástase, né? Exatamente. Ô, Ricardo, o câncer, ele é hereditário? Isso depende muito do tipo do câncer. No caso do câncer de mama, por exemplo, que é uma grande pergunta que sempre é feita, é isso, né? O câncer de mama é hereditário? Então esse é o primeiro grande equívoco que se comete em relação ao câncer de mama. Hoje, somente 20% dos casos de câncer de mama, essa paciente tem alguém na família que também teve. Ou seja, 80% dos casos de câncer de mama é o que nós chamamos de câncer esporádico. Ou seja, não tem nenhum parente na família que teve o câncer e essa pessoa desenvolve o câncer. Quer dizer que 80% então não teve parente com câncer. Então acho que é uma tranquilidade para quem está nos assistindo, né, Ricardo, não ficar preocupado, porque às vezes tem um caso na família e fica todo mundo apavorado, né? Então acho que dá para tranquilizar um pouquinho mais. Isso, na verdade, para quem tem só um parente de primeiro grau, pouco muda em relação ao rastreamento, que a gente vai conversar, mas é muito pouco, né? Vai fazer o rastreamento normal. E por outro lado, levanta a seguinte questão. Puxa vida, se eu não tenho nenhum parente de primeiro grau ou de segundo grau, então eu não preciso fazer exame? Então esse é um grande equívoco que acontece. Exatamente, todo mundo precisa, né? Nós vamos falar nisso daqui a pouco, né? O que mais causa o câncer? Tem uma causa assim, Ricardo, que leva as pessoas a adquirirem essa patologia? No caso aí do câncer de mama, o que acontece é o seguinte: o Brasil hoje é um país emergente, né? Um país em desenvolvimento. Então, o perfil da população feminina ela se modificou. Então, a mulher brasileira hoje, ela é como? Ela é uma mulher que ou não tem filhos, ou os tem depois dos 30, não amamenta, menstrua muito cedo, faz terapia hormonal. Então, se você pegar todos esses fatores, na verdade, cada um deles é um fator muito pequeno de impacto para aumentar a chance do câncer de mama. Mas se você juntar todos eles e aplicar numa população grande, isso é que faz com que mude tanto a incidência do câncer. Hoje, por exemplo, né, Luciano, a gente não vê mais falar em pessoas morrendo de pneumonia. Graças a Deus. Felizmente, né? A gente está em outra etapa de incidência de patologia. Então, esse momento que nós estamos vivendo realmente é o momento que existe um grande investimento no combate ao câncer. Eu acho que isso é muito importante. E agora há pouco você estava relatando, né, de alguns fatores, né, que podem desencadear o câncer. Por exemplo, mulheres que não amamentam, elas têm mais risco de adquirir esse câncer? Sim, no caso das mulheres que não amamentam, a amamentação durante um ano ela é um fator de proteção de 4%. Então o que acontece? Você vê que não é nada gritante, não é um percentual assim, quem amamenta então não vai ter câncer de mama. Não, pelo contrário, é um fator de 4%. Aí se você pegar uma gravidez de proteção de 4%, quem amamenta durante um ano. Aí se você pegar uma gravidez antes dos 30 anos, é um fator de proteção de mais 7%. E por aí vai.
E por aí vai, são a somatória de todos esses pequenos fatores de risco que culminaram, né, levaram a esse aumento significativo da incidência do câncer de mama. E tem algum sinal, algum sintoma assim mais comum no câncer de mama, Ricardo? Infelizmente o câncer de mama tem esse problema, né? Quando o paciente te procurar, exatamente, a imensa maioria dos casos são assintomáticos. Então o que acontece? Ou seja, o paciente não sente nada. Não sente nada. Ou seja, qual que é um grande problema que normalmente preocupa as mulheres? Dor na mama. Dor na mama, o câncer de mama se manifesta com dor em somente 1% dos casos. Ou seja, ele não dói, ele via de regra não dá sintoma. Daí, né, a importância de serem feitos os exames preventivos. Eu gostaria que, se fosse possível, que você comentasse, né, as características, né, de uma mama com câncer. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.